Estamos de volta com o programa Conexão e lembrando que este programa só é possível graças à sua ajuda. Então faça parte da rede Evangelizar. Entre em contato pelo telefone 041-8401-0909 e faça você também parte da família e da obra Evangelizar. Voltando aqui com a doutora Elza Olivetti, falando sobre disfunções sexuais, mitos. Um dos mitos que a gente escuta falar é sobre o anticoncepcional. Mulheres reclamam algumas, mas a gente não sabe se tem embasamento científico ou não. O anticoncepcional tira a libido? Esse é um tema sempre controverso e estudado, né? Anticoncepcional, se chega a agir. Nós sabemos que pode ter interferência, né? Mas os estudos, ora falam a favor, ora falam contra. Então, não se tem um consenso de que possa haver. Mas o custo-benefício, se a mulher quer programar, se o casal quer programar, né, a sua prole, né, os seus filhos, né, o custo-benefício acaba sendo melhor usar. Mas há estudos que falam tanto contra quanto a favor. Então não tem um posicionamento fixo, né? Não é sempre uma área de estudo, de discussão. Agora falando dos homens, doutora Elza, só para explicar, o que é uma disfunção erétil? A disfunção erétil, no homem, basicamente, nós temos duas disfunções mais comuns, né? Embora tenha várias, mas é ejaculação rápida, né? Ejaculação precoce e disfunção erétil, né? Ambas muito comuns, né, na população, né? Em qualquer faixa etária, né? Mas principalmente com mais idade, a partir dos 40 anos, né? A disfunção erétil é a incapacidade, né, de obter, né, ou manter a ereção durante o ato sexual, né, e com isso não ter a satisfação sexual. E quais as principais causas? As causas de todas as disfunções, elas englobam, né, causas orgânicas, causas psicoemocionais, educacionais, né, mas dentro da disfunção erétil, principalmente as causas orgânicas voltadas, né, para problemas neurológicos, né, problemas vasculares, né, a questão da pressão alta, do colesterol alto, né, doenças como diabetes, né, problemas hormonais, diminuição dos hormônios, né. A partir dos 40 anos, o homem já diminui, a cada ano, diminui 1% a taxa dos seus hormônios masculinos. Isso pode influenciar, né, no desempenho sexual. Problemas iatrogênicos, que a gente fala, problemas relacionados à cirurgia, muito comum, né, diversas cirurgias na área da pelve, bexiga, cirurgias de próstata podem comprometer o desempenho, dependendo da técnica, da amplitude, né? Então, são basicamente os problemas orgânicos que a gente vê mais comumente. Então, isso bem ligado aos hábitos de vida, né? E à saúde de uma maneira geral. A gente ainda tem também muita interferência do uso dos medicamentos. Eu ia te perguntar, né, muitos jovens hoje, né, muitas vezes você vê meninos de 20 e poucos anos utilizando esses medicamentos para estimular. Está acontecendo isso? A gente vê assim, muitas vezes quem precisa mesmo não procura, por vergonha, né, por não querer se expor, não sabe quem procurar, ou procura a farmácia diretamente, que nem sempre é a melhor opção, né, a gente sabe disso, né. Mas quem muitas vezes utiliza mais esses medicamentos proeréteis, né, que hoje nós temos uma gama grande de medicamentos para disfunção erétil muito bons, né, para cada caso, uma indicação, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas que não precisam usar é que usam, né, utilizam, e por conta própria, porque é um medicamento que se vende, né, sem receita, mas tem as questões da dependência, cria problemas de ordem psicológica, relacional, e a gente sabe que se não tem indicação, né, o uso não é apropriado, né? Não tem indicação para que usar. Antes de eu te perguntar em relação aos jovens, que eu quero saber se isso pode ter consequências futuras, eu gostaria de saber, dentro então das disfunções eréteis, aquelas duas que você citou, tem tratamento? As disfunções sexuais têm tratamento, né?
na questão da disfunção sexual masculina, dificuldades de ereção, tem os medicamentos que a gente fala que é a primeira linha de tratamento, que é hoje medicação e também terapia, certo. A orientação, né, o esclarecimento das causas, de como funciona todo o processo sexual, o desfazer mitos, cobranças. Muitas vezes o homem se cobra demais por um desempenho, fruto de uma educação, às vezes muito restritiva, muito impositiva, muito autoritária, né? Então vem todos esses mitos carregados. Então a terapia sexual de esclarecimento, né, de trabalhar um pouco a cognição da pessoa, isso é fundamental para que ele, não só o medicamento, mas ele entenda de onde vem, por que ele tem, né? Muito importante. Então são as medicações e a terapia, né, os esclarecimentos e a terapia em si. Né? Os de segunda linha que a gente tem também, a vacoterapia, as aplicações de injeções intrapenianas, né? E o terceira, de terceira linha que a gente diz que é as cirurgias, né? Pode chegar ao caso de precisar uma prótese quando se trata de casos mais graves, bastante selecionados, né? Porque tem as próteses onde maleáveis, rígidas, infláveis, onde dão a condição, né, para o pênis ter a penetração intravaginal. Né? Mas são casos cirúrgicos selecionados, né? Em último caso teria também essa opção. Né? Então hoje tem tratamento para disfunção erétil, não tem por que o homem não procurar ajuda, assim como as outras disfunções. Né? Ejaculação rápida é um misto de medicamentos, de terapia, né, esclarecimentos. Então, nas questões masculinas especificamente. Tem como resolver, né? Tem Tem como resolver. Sempre tem. E doutora Elza, falando dos jovens, né, que tem aquele momento de um apetite muito grande, sexual, quer impressionar, e eles começam aí de modo deliberado, como você mesmo falou, não precisa de receita para comprar esses remédios, a comprar para impressionar, para contar entre os amigos, né, aquelas questões dos jovens. Isso no futuro pode trazer consequências para ele no seu desempenho sexual, na sua saúde? A pergunta é para que ele está fazendo uso da medicação, né? É porque por detrás vem outros problemas de ordem emocional, né? Para que, se a gente pode exercer a sexualidade de uma maneira natural, tranquila, né? E se há problemas, deve procurar, né, uma ajuda médica, ajuda de um especialista na área, de um sexólogo, para isso porque não há benefício de usar uma medicação que não há necessidade e pode causar dependência, problemas de relacionamento, como ele vê sua própria sexualidade, não havendo mais como uma resposta natural do corpo, e sim forçada do corpo. E como ficaria se então não tivesse o medicamento, né? Por uma questão ou outra, não tivesse à mão. Né? Então, a dependência da medicação pode acontecer para os casos que a pessoa não precisa. E questões físicas, digamos, pode comprometer mais para frente esse uso? Ou ainda... Não, em princípio não. Em princípio não, né? Mas tem que buscar essas questões psicológicas, digamos, né? Que são mais importantes, né? E, doutora Elza, dentre das pessoas, homens e mulheres, quem tem mais preconceito na hora de buscar o tratamento? Quem demora mais? Ambos os sexos, né? Dependendo da intimidade, da liberdade que tem com o profissional, né? A pessoa se abre, se expõe. Mas muitas vezes as questões sexuais elas ficam embutidas, muitas vezes com o próprio médico que já vem assistindo, né? A paciente, o paciente leva anos para falar. Muitas vezes até com psicólogo, eu já vi casos, né, já recebi casos que a pessoa já estava em terapia já há algum tempo. Ainda não comentou. Mas essa parte eu ainda não falei sobre, né? Então se sente envergonhada, não se sente à vontade muitas vezes. Então, cabe também ao profissional de saúde indagar, né, questões sexuais, né? Numa simples consulta rotineira, perguntar como está a sua vida sexual. Né? Mas também há o preconceito, né? Também da parte médica, a dificuldade também, né, de falta de informação mesmo, né, de estudo na área, porque é uma área muito complexa, não é uma área tão simples, né?
Então isso envolve uma série de conhecimentos novos. As próprias escolas de medicina não têm a sexologia, aulas adequadas. Muito poucas escolas têm no nosso país aulas de sexologia, de orientação, como tratar com as questões sexuais. Então, até pela parte médica, muitas vezes tem dificuldade, né? De tratar. Doutora Elza, só para a gente finalizar a nossa entrevista, é um assunto muito interessante, rapidinho. Pela sua experiência aí no dia a dia de receber esses casais, muitos casais se separam devido a essas disfunções? Isso é causa para separação? É um dos pilares do casamento, né? A sexualidade, né? O sexo, a relação sexual também, né? O casamento envolve a relação sexual. Então é importante buscar ajuda, conversar, porque pode ser motivo de separações. Há muitos também motivos de traições, né? Problemas de casos extraconjugais fora, né, do casamento. Então é motivo de separação, sim. Né? Pode ser, né? E é motivo até de anulação de casamento, né? Quando não há o ato sexual completo, né, que é o vaginismo, que essa disfunção é bastante benigna, fácil de tratar e muitas vezes acaba com o casamento por as pessoas não buscarem ajuda. Então não pode ter medo e nem preconceito, né? Certo. Bom, gostaria muito de agradecer a sua participação, deixar aqui o espaço do programa Conexão aberto para vir tratar de um próximo assunto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto que é tão importante. O nosso papel é esclarecer, ajudar as pessoas, né? Procurar na medida do possível esclarecer para que as pessoas possam viver com mais dignidade a sua sexualidade, né? O prazer corporal e a vida a dois, porque o sexo é formação de vínculo também, a relação sexual é formadora de vínculo, né? Então, as pessoas buscarem a sua afetividade cada vez melhor, sua sexualidade e a qualidade de vida. Com certeza, muito obrigada. Bom, o programa Conexão vai ficando por aqui. Se você quiser obter mais informações sobre o assunto, pode acessar o site que a doutora Elza Olivetti, né, ela trata desse site, ela esclarece dúvidas, fala de questões de disfunções, é o www.sexualidadesaude.com.br. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima edição. Até logo!